O objetivo desse vídeo aqui vai ser fazer umas contas para a gente entender o erro de aproximação da fórmula do retângulo. O que a fórmula do retângulo faz é separar o nosso intervalo AB em subintervalos e em cada subintervalo calcular a área do retângulo com a altura obtida pelo f do ponto da esquerda, né? Quando a gente soma todas essas áreas, a gente obtém essa área aqui. Só que isso é uma aproximação, né? A integral de verdade é essa área aqui. Então, o erro de aproximação que a gente comete quando a gente usa essa fórmula do retângulo para aproximar a integral de verdade da função vai ser a soma dessas áreas aqui, que contribuem com um sinal diferente dependendo de se essa é uma área que foi computada no retângulo, mas não contribui para a integral de verdade ou vice-versa. Vamos dar uma limpada no nosso desenho para ficar mais fácil da gente pensar. Ok, agora essa integral ela pode ser escrita como a soma das integrais em cada subintervalo. E a fórmula do retângulo é justamente uma soma de f de xk vezes h, né? Então, subtrair esses dois somatórios aqui termo a termo é uma forma algébrica da gente dizer o que já era óbvio da figura, que é o fato de que o erro total cometido pela fórmula do retângulo vai ser a soma dos erros individuais em cada subintervalo. Vamos dar um nome para eles. Eu vou chamar o erro no primeiro subintervalo de erro é 0, o erro no segundo subintervalo de erro é 1 e assim por diante. O E1 ele tem duas contribuições aqui, né, nesse desenho, esse é o E2 e assim por diante. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o erro total de aproximação vai ser igual à soma de todos os EKs. Então, se meu objetivo é entender o erro, eu vou primeiro entender cada um dos EKs. Se a gente lembrar que esse EK veio da subtração termo a termo desses dois somatórios, a gente pode fazer uma conta, né? O EK ele é o f de xk vezes h menos a integral de xk até xk mais 1 do f de x dx. Lembrando que a nossa convenção, no exemplo da figura, é que o a é o x0, aqui a gente tem o x1, aqui o x2 e o b é o x3. Para eu fazer essa conta aqui, eu vou usar um truque que é usado sempre que a gente quer comparar uma integral num certo intervalo com um valor constante que é parecido com o valor da função naquele intervalo. Que é usar uma coisa que a gente já sabe, que é o motivo principal da gente ter usado essa parcela aqui como termo do nosso somatório, que é o fato de que isso aqui é exatamente a integral da função constante igual a f de xk nesse intervalo. Agora a gente pode repetir a segunda integral. Repara que a única diferença entre essa integral e essa é que a integral da esquerda tem um casinho aqui no x, que é uma diferença fundamental, né? O xk é uma constante e x é a variável de integração. E agora eu posso reescrever isso aqui como uma integral só, que é a integral de f de xk menos f de x. Agora aqui apareceu uma diferença entre o f de x, sendo que x está variando num intervalo pequenininho, e o f de uma constante, que é a extremidade esquerda desse intervalo pequenininho. Essa diferença aqui está pedindo para a gente usar Taylor. Só para a gente lembrar, o f de xk mais um certo epsilon, eu estou escolhendo justamente o xk aqui porque o xk é a constante, e aí eu vou substituir o x por xk mais epsilon. O Taylor diz para a gente que isso aqui é igual a f de xk mais f' de xk vezes o epsilon mais um resto
que eu vou chamar de RK de epsilon. Estou chamando de RK porque essa função resto ela é diferente para cada um dos intervalos dos subintervalos que a gente considerar aqui. E o importante dessa função RK é que ela é muito pequena quando epsilon tende a zero. Especificamente, mesmo quando você divide ela por epsilon e faz o epsilon tender a zero, essa fração aqui tende a zero. Esse tipo de limite é importante em análise e a gente tem uma notação especial para ele, que é escrever RK de epsilon igual a Ozinho de epsilon. Isso significa justamente que o RK de epsilon é muito menor do que o epsilon, no sentido de que mesmo quando você divide ele por epsilon, essa fração ainda assim tende a zero. Então, quando a gente fizer o Taylor, para substituir aqui, a gente quer a diferença entre o f de xk e o f de x, né? Então, o que a gente vai fazer vai ser passar esse f de xk para o lado da direita. E agora, essa diferença, ela é um termo que é uma constante vezes epsilon. E aí a gente escreve Ozão de epsilon. E a gente fala que ele é da ordem de epsilon. Então, por exemplo, se o epsilon for 10 a menos 6 e a constante for 7, esse cara aqui vai ser 7 vezes 10 a menos 6. E um termo que é muito menor do que o epsilon, a gente escreve Ozinho de epsilon. E que em muitos casos é da ordem de epsilon quadrado. Então, nesse exemplo aqui, que o epsilon era 10 a menos 6, esse cara aqui pode ser parecido com 10 a menos 12. O objetivo da gente separar essa diferença em um termo da ordem de epsilon e um termo muito menor que o epsilon é que o termo da ordem de epsilon, esse termo aqui da esquerda, ele é mais fácil de entender, ele é uma conta simples, né? É uma constante vezes epsilon. E o termo da direita é uma caixa preta, eu não sei o que está acontecendo aqui dentro, mas tudo bem, porque ele é muito pequeno. Então o termo dominante eu entendo, é isso que importa. O último passo antes da gente substituir esse Taylor aqui dentro vai ser a gente fazer uma mudança de variáveis aqui. Porque aqui a gente vai reescrever isso como f de xk menos f de xk mais epsilon, né? E para isso dar certo nessa integral aqui, o epsilon vai ter que variar de 0 até h. Só que é mais fácil quando a integral vai de 0 até 1 e não de 0 até h. Então, só para facilitar um pouco as contas, eu vou fazer uma mudança de variáveis aqui, de x para t. E aí eu vou escrever a integral aqui como sendo integral de 0 até 1 de f de xk menos f. E aí o x eu vou escrever ele como sendo xk mais th. E aí quando t variar de 0 até 1, esse x aqui vai variar justamente de xk até xk mais 1, que é o que eu quero. Só que essa mudança de x para th tem um dx dt aí que vai ser igual a h, né? Então, o dx vai ser h dt. Então, para recapitular, a gente quer entender o erro de aproximação da fórmula do retângulo. A gente já entendeu que esse erro é a soma de vários errinhos, um em cada subintervalo. A gente chamou esses errinhos de EK. E cada um dos EKs, a gente descobriu que ele é igual a essa integral aqui. Então, meu objetivo agora é calcular essa integral, ou pelo menos entender o termo dominante que vai resultar dessa integral aqui quando eu substituir esse Taylor aqui dentro. Essa aqui, então, é a integral que a gente vai calcular. Vamos substituir o Taylor e fazer as contas. Para começar, aqui está na ordem trocada do Taylor, né? Se a gente olhar o quadro anterior, o Taylor dá para a gente o f de xk mais uma variação menos f de xk. E aqui a gente tem o contrário. Então eu vou botar um menos aqui na frente para consertar. Além disso, o h é constante, não depende de t, então posso botar o h fora da integral. Vai dar a integral de 0 até 1. Quando eu substituo o Taylor, fica f' de xk vezes th mais rk de th dt. Agora, isso aqui é a integral de uma soma. Eu vou separar como sendo a soma das integrais. Menos f' de xk é constante com relação ao tempo. Então, também sai da integral. Aqui eu tenho h e o outro h fica o h quadrado. Integral de 0 a 1 de t dt. Enquanto que o segundo termo vai dar menos h integral de 0 a 1 de rk de th
dt. Então, esse aqui é o nosso termo dominante, que não é difícil de entender, né? A gente tem uma derivada, um h quadrado e uma integral boba, que por sinal vale meio essa integral aqui, né? E aí sobra esse termo daqui. Não é muito difícil de acreditar que, como por definição isso aqui é muito menor do que TH, que é menor do que H, a gente tem uma integral de uma coisa que é muito menor do que H, e quando a gente escreve assim, isso não depende de t, então passa para fora da integral e fica H vezes uma coisa que é muito menor do que H. Isso é muito menor do que H quadrado. Por sinal, quando a gente usa essa notação de Ozinho ou Ozão, como o nosso objetivo aqui é justamente dizer que esse termo é um resto, isso é pequeno comparado com esse, a gente não vai dar muita bola para o sinal desse resto e vai colocar mais sempre. Mesmo que aqui a gente tivesse um menos. Afinal de contas, a gente não sabe qual é o sinal do RK. Pode ser que o RK seja positivo ou negativo. A gente está interessado não no sinal desse cara aqui, e sim no tamanho dele. Ele tem que ser muito pequeno comparado com esse. Quem estiver mais animado e quiser um exercício de análise pode entender por que esse cara aqui é de fato um Ozinho de H quadrado. As contas estão aqui embaixo. Mas a moral da história é que esse erro EK, a gente encontrou uma fórmula para ele. E é uma fórmula bem específica, né? A gente tem aqui a derivada do f no ponto da esquerda do intervalo vezes o h quadrado sobre 2. E é muito interessante reparar, eu recomendo que vocês pausem o vídeo e se convençam, de que essa fórmula aqui dá exatamente a área desse triângulo. A inclinação dessa hipotenusa desse triângulo aqui, né, é justamente a derivada do f. Aí, então, fazendo as contas, a gente descobriu que a maior parte do erro, esse termo dominante aqui, é a área do triângulo, e o resto é esse restinho aqui, entre o triângulo e o gráfico da função. Agora que a gente já entendeu como funciona o erro em cada subintervalo, nos resta somar todos esses EKs para entender qual vai ser a cara do erro total da fórmula do retângulo. Bom, os EKs eles têm duas partes aqui, né? E a gente está somando em K. A variável do somatório aqui é K. Como H2 sobre 2 não depende de K, a gente pode botar em evidência, fica menos H2 sobre 2. O somatório da f' de xk mais o somatório de um monte de termos que são muito menores do que h quadrado. Vamos olhar primeiro para esse somatório aqui. Aqui a gente tem uma coisa que é muito parecida com a fórmula do retângulo, só que para a derivada do f, né? A gente tem a soma do f' de x0 mais f' de x1 mais f' de x2. Se essa soma fosse uma soma de f' de xk vezes h, isso ia ser exatamente a fórmula do retângulo do f'. E aqui a gente tem não só um, como dois hzinhos, né? Então a gente pode passar um para dentro do somatório e aí a fórmula fica menos h sobre 2 vezes o somatório de h f' de xk. E mais antes da gente falar disso aqui, vamos só terminar de lidar com esse termo aqui, porque esse termo aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente está somando um monte, são especificamente n termos que são todos muito pequenos. Só que o n é muito grande. Então pode ser que a gente some todos eles e vire um número muito grande, pode ser que a gente some todos eles e vire um número de tamanho médio, ou pode ser que a gente some todos eles e continue pequeno. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, vamos começar botando um dos h's do lado de fora. Tinha dois h's dentro do ozinho, a gente pode botar um do lado de fora. Quem quiser pode pausar o vídeo, se convencer de que isso aqui dá certo, né? Se o ozinho inicial era uma coisa que quando você dividia por h quadrado tendia a zero,
Então, isso aqui ainda é uma coisa que quando você divide por h² tende a zero. Só que o h ele é b menos a sobre n, né? E aí agora aqui a gente tem uma soma de n números pequenos divididos por n. Então é uma média de n números, todos os quais são muito menores do que h. E agora é claro que uma média de números que são todos muito menores do que h vai dar um número muito menor do que h. Depois a gente ainda tem que multiplicar por b menos a, só que b menos a é uma constante, isso aqui é um limite. Multiplicar uma coisa que tende a zero por uma constante vai continuar tendendo a zero. Então esse cara inteiro é Ozinho de h. Agora voltando para esse cara aqui, que é a parte interessante, essa aqui, como a gente já mencionou, é a fórmula do retângulo, só que é para a função f' e não para a função f. Então a gente espera que isso aqui seja parecido com a integral da função f'. E se isso aqui for verdade, essa fórmula está pedindo para a gente usar um teorema fundamental do cálculo aqui, né? Mas antes da gente terminar de formalizar isso aqui, vamos dar um exemplo em que isso aqui dá um pouco errado. Digamos que a gente quer calcular a integral da função f de x igual a raiz de x entre 0 e 1. O problema aqui é que aqui na origem a gente tem uma derivada infinita, né? E essa derivada infinita aqui vem acompanhada do fato de que aqui pertinho da origem, a derivada f' de x é uma função ilimitada aqui. E a integral de Riemann não funciona tão bem com funções ilimitadas, né? Para funções ilimitadas a gente não tem aquela garantia do Riemann de que não importa qual o ponto que a gente escolha em cada subintervalo, basta fazer os tamanhos dos subintervalos tenderem todos a zero, que a soma das áreas dos retângulos vai com certeza convergir para a integral da função, independente de quais pontos que a gente escolheu. Essa garantia não funciona quando a função é ilimitada, então a gente tem que prestar atenção quando a gente for fazer esse tipo de truque, para sempre ter em mente o que a gente está exigindo da nossa função f. Mas enfim, vamos terminar nossas contas. O que a gente quer fazer? A gente quer dizer que esse cara aqui é uma integral. Então vamos fazer um parênteses aqui rapidinho para a gente lembrar que essa soma, vou botar uma função g genérica aqui, aqui eu quero xk, né? Então isso aqui, com k de 0 até n-1, isso aqui é uma soma de Riemann para a função g. Então se eu supuser que g é uma função integrável, então quando o hzinho tender a zero, isso aqui vai convergir por definição para a integral de g. E dizer que uma coisa converge para outra, isso é a mesma coisa que dizer que o lado da esquerda é igual ao lado da direita mais um erro e que esse erro tende a zero. E a notação que a gente vai usar para indicar que esse erro é uma coisa que tende a zero quando o h tende a zero é parecida com isso aqui, né? A gente escreve Ozinho de h para representar um resto que quando você divide por h ele tende a zero. E o erro é uma coisa que simplesmente tende a zero, sem você dividir por h. Então você pode dizer que ele tende a zero quando você divide ele por 1. Então a gente escreve Ozinho de 1 para representar esse erro aqui. Terminado o nosso parênteses, a gente concluiu que esse tipo de soma aqui para uma função g qualquer que seja integrável, então a gente vai supor que o f' é integrável a Riemann. A gente concluiu que isso aqui é igual à integral de g mais um erro do tipo Ozinho de 1, quer dizer, um erro que tende a zero quando h tende a zero, e então a gente conclui que o erro total da fórmula do retângulo vai ser menos h sobre 2 vezes. Aí agora essa soma, de acordo com o nosso parênteses, é a integral da f' de xk, desculpa, da f' de x, né? Mais um Ozinho de 1, e depois tem mais um Ozinho de h. E por fim isso aqui vai dar um termo que vem do teorema fundamental do cálculo, mais um erro
que aqui a gente tem um ozinho de 1 vezes h, isso dá ozinho de h, mais outro ozinho de h, se eu somo 2 ozinhos de h, duas coisas que são muito menores do que h, somadas continua sendo muito menor do que h. Então, isso é outro ozinho de h. Só para lembrar que para a gente concluir isso aqui, a gente assumiu que a nossa função inicial era derivável, isso é óbvio porque a gente começou fazendo Taylor, e que além disso, essa derivada é integrável a Riemann, e para isso ela tem que ser limitada. Esse é um bom momento para vocês pausarem o vídeo, olharem para essa fórmula aqui e tentarem usar essa fórmula para explicar cada um dos erros que apareceram naquele notebook em que a gente aplicou a fórmula do retângulo a algumas funções conhecidas. Depois de verificar que essa fórmula aqui explica aqueles erros todos, ou pelo menos explica até a ordem de h, né? Para ordens menores do que a ordem de h, a gente tem um termo aqui que não significa nada além de dizer esse termo aqui de uma ordem menor do que a ordem de h, o que não explica muita coisa, mas o termo dominante está explicado. E agora que esse erro está explicado, a gente tem uma fórmula que diz para a gente exatamente qual é o valor do erro, ou pelo menos um termo dominante para o erro, né? Agora que a gente tem essa fórmula, a pergunta que eu vou deixar para vocês é como que vocês fariam para adaptar a fórmula do retângulo, como que vocês modificariam a fórmula do retângulo para levar em conta esse erro aqui e tentar corrigir ele. E aí, assim, obter uma nova fórmula que vai dar um erro que é muito menor do que h.